Oi, gente, dando continuidade ao desafio do Mídia Bicha, esse espaço novo que você está conhecendo aqui, é o nosso desafio de construir um jornalismo queer, um jornalismo bicho, um jornalismo dissidente. A gente lança hoje mais um canal de produção de conteúdo. É o Entre Bichas, uma proposta multiplataforma de entrevistas com pessoas, obviamente, do nosso universo, do universo das sexualidades não normativas, e que atuam em diversos campos. A nossa convidada, vocês já estão vendo aí na tela, é a Helena Vieira. Ela estreia conosco esse espaço. A Helena foi consultora da novela A Força do Querer, da Rede Globo, foi também colunista da revista Fórum e contribuiu com diversos meios de comunicação, como o HuffPost Brasil, a revista Galileu, os Cadernos Globo. Colaborou também com a revista Cult, com o blog Agora Que São Elas, da Folha de São Paulo. E a Helena também é coautora dos livros História do Movimento LGBT, organizado por Renan Quinalha e James Green, coautora também do Explosão Feminista, que foi organizado por Heloísa Buarque de Holanda, o Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, organizado por Rosana Pinheiro Machado, e Ninguém Solta a Mão de Ninguém, um manifesto de resistência da editora Claraboia. A Helena Vieira é dramaturga, fez parte do projeto premiado pela Focus Foundation na categoria Artes Cênicas, a categoria chamada Brasil Diversity, ou Brazil Diversity, em Londres, e pela peça Ofélia, The Fat Transsexual. Então, Helena, seja muito bem-vinda ao nosso espaço aqui. Eu que agradeço imensamente o convite. É sempre bom conversar com as pessoas, sobretudo nesse período. Conosco também nessa conversa, o nosso parceiro aqui do Mídia Bicho, o meu parceiro no Mídia Bicho, o jornalista Gustavo Freitas. Oi, Gustavo. Helena, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa conversa, que com certeza vai ser interessantíssima. Helena, para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho sobre essa temática geral do nosso programa de hoje, né, travesti, né, uma questão política, uma roupagem política. Então, a gente gostaria de lançar a primeira questão, que é saber realmente por que muitas travestis que estão no movimento social afirmam que travesti é um corpo político, né? A identidade travesti, na verdade, é uma identidade sobretudo política. Tem a ver com o fato de quando se trata das travestis, assim como para pessoas negras, as opressões estariam mais escancaradas, estariam mais frente a frente, Helena, ou simplesmente pela presença e existência desses corpos que produzem, de alguma forma, um efeito, né, de estardalhaço na sociedade, a sociedade normativa não recebe muito bem os corpos travestis. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão inicial. Eu acho que a primeira coisa é entender que todo corpo, a própria noção de corpo e a própria noção de identidade são noções de categorias políticas. Nenhum corpo não é político, nenhuma identidade não é política. Quando, por exemplo, travestis transexuais dizem que meu corpo é político, isso é muito mais uma questão de ênfase do que uma questão de uma exclusividade da potência política desse corpo. De outra forma, é preciso perceber o quanto dizer que um corpo, dizer que uma identidade é política, significa se opor a um discurso que naturaliza a identidade, que naturaliza o corpo. Os discursos normativos que se produzem desde o século XIX, que organizam a modernidade em relação a gênero, sexualidade, raça, eles são discursos que eles vão transformar essas categorias em categorias de espécie, em categorias de natureza, e não em categorias políticas, humanas e culturais. Quando o corpo da travesti ou da transexual, aquela que socialmente se opõe, ou cuja existência é, por si, uma oposição às formas como a biologia define o que é homem ou ser mulher, então dizer que esse corpo é político, ela está dizendo, na verdade, que, olha, esse meu corpo aqui, ele denuncia que o corpo de vocês também é uma grande ficção identitária. Se esse meu corpo de mulher não é um corpo de mulher de verdade, não é um problema meu, é porque mulher de verdade é uma categoria que não existe. Porque mulher, identidade, natureza são construções sócio-históricas que atravessam o tempo e que atravessam a humanidade, não é? Então, nesse sentido, é um corpo político. No outro sentido, essa afirmação, e aí num sentido muito mais intuitivo,
dizer que é um corpo político significa dizer que, se a gente pensa no sentido mais clássico de política, como sendo a gestão dos conflitos humanos, né? É um corpo político porque é um corpo que precisa resistir para existir. É um corpo que precisa desenvolver técnicas e tecnologias de sobrevivência para conseguir resistir às cada vez mais sofisticadas formas de nos matar, né? Nesse sentido, então, este corpo transitando no mundo ou aparecendo no espaço público, como diz a Butler, em Corpos que Importam, esse corpo que aparece no mundo, ele é justamente um corpo político, porque, para aparecer, ele vai construir recursos e tecnologias eminentemente políticas que garantam a vida e a existência desse corpo. Muito bem. Gustavo? Uma vez, eu tenho uma pergunta que se trata do seguinte. Estudos recentes, como um foi divulgado há algumas semanas do coletivo Vote LGBT, apontam que problemas como violências diversas, exclusão, solidão e problemas financeiros, questões econômicas, atingem de forma ainda mais forte a população LGBTI+. Mas quando se trata do grupo T, as violências ganham camadas ainda mais profundas. A pesquisa em questão conclui que travestis e transexuais pertencem a um grupo de alta vulnerabilidade. E por que não dizer altíssima, né? Se a violência ela é exagerada, as narrativas elas precisam também ser adequadas a isso. Além disso, o Brasil continua aí, né? Segue no topo dos países que mais violentam e matam travestis e transexuais. Gostaria de saber, Helena, como você percebe essa realidade e quais políticas precisariam, na sua ótica, obviamente, ser adotadas contra esse problema social, ou seja, que é um problema de todos nós, não somente dos LGBTs ou da população trans. Bem, as políticas que sejam capazes de reduzir a vulnerabilidade da população trans, elas precisam ser, em primeiro lugar, multifocais, em segundo lugar, elas precisam ser amplas, e elas precisam ser amplas porque é preciso perceber que não se trata no Brasil, e é isso não só com relação à transfobia, mas com relação a um conjunto de outras violências, dos ditos crimes de ódio, as formas como a violência transfóbica e LGBTfóbica funciona no Brasil, ela precisa ser entendida para que a gente consiga construir mecanismos de superação dessa violência. E aí, entender como funciona essa violência significa saber que ela é uma violência que se realiza por denegação, né? Ou seja, ela não é uma violência que se realiza explicitamente. A pessoa mata a travesti, ela não vai lá, eu vou matar a travesti, eu odeio a travesti, vou matar a travesti. Não é dessa forma. Esse crime de ódio, ele se realiza ritualisticamente e ele tem uma operatividade muito particular que não está vinculada às motivações do crime, não é? Então, é muito comum a gente ouvir, mas esse não é um crime de ódio porque estava envolvido com drogas. De fato, não é. A sua motivação pode não ter sido um crime de ódio. Só que a questão é qual é o estatuto social que aquela vida recebe. O quanto aquela vida socialmente é tida como uma vida digna de ser vivida ou como uma vida que permite a morte, como uma vida matável. Esse estatuto ontológico, esse estatuto, esse valor dessa vida, desse corpo trans e travesti, tem a ver com um conjunto de práticas sociais de embotamento e de vulnerabilização da vida das pessoas trans. E aí, o combate à violência contra as pessoas trans precisa necessariamente entender que nós precisamos agir no locus de produção, nos lugares onde a subalternidade da população transexual é produzida. E aí, que subalternidades são essas? Precisamos de políticas que sejam de inclusão laboral, né? E não é aquela inclusão laboral que a gente fala assim, fiz um curso para ser cabeleireira, maquiadora. Tudo bem, todo mundo pode ser cabeleireira, maquiadora se quiser. A questão é, de onde é que se tira, que são esses os cursos que seriam de mais interesse, que tem que ser essa fonte de renda, né? Não é assim que se faz política de emprego, né? Você não faz políticas de emprego a partir de estereótipos. A política de inclusão laboral ela precisa construir parcerias sérias, por exemplo, com isenção fiscal para empresas que contratarem pessoas trans e travestis, sei lá, com isenção do ISS, no caso do município. É preciso, então, inclusão laboral. Por quê? Porque a ausência de renda coloca as pessoas trans em situações de maior vulnerabilidade, né?
não só a ausência de renda, mas também, por exemplo, a ausência de escolaridade, né? Então, o ambiente escolar ele é expulsivo. E é preciso fazer políticas de permanência das pessoas trans dentro das escolas. E, para além disso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente abre um edital, uma cota para pessoas trans na pós-graduação, na graduação, mas quais são as condições de permanência desses sujeitos nesses espaços? Porque nesse nosso mundo, se você coloca uma pessoa trans na universidade e ela não consegue se manter lá, ela vai sair de lá se sentindo culpada. Porque nós produzimos uma noção de fracasso que é individual. E essa noção de fracasso, ela produz miséria subjetiva das pessoas subalternizadas, né? Então, o que a gente precisa é de uma política que tenha pense no seu enraizamento e nas suas formas de permanência. A política feita para pessoas trans no Brasil, de modo geral, ela não é assim, ela é uma política de apaga-fogo, de atender pequenos grupos, porque ela é pensada sempre como uma política focal. Então, a política para LGBTs é uma política de coordenadorias LGBTs, é uma política de... Não! Política para LGBTs, de moradia para LGBTs, ela precisa ser feita junto com os políticos de moradia de forma ampla, porque não são questões específicas. São questões que dizem respeito ao acesso universal à cidadania e à participação nos bens públicos do Estado, né? Para finalizar a questão das políticas públicas, que me parece ser, nesse momento, um dos maiores desafios que encontramos, não se faz política pública sem dados, né? Nós não sabemos quantas pessoas trans tem no Brasil, nós não sabemos, nós temos assim, dados de algumas associações que são dados que nós não conhecemos a metodologia, nós não sabemos como é que eles foram colhidos, nós não temos um mapa que nos permita construir política pública. Então, o principal desafio agora, me parece, é a construção ampla de informações sobre as condições de vida da população trans, para conseguir, a partir dessas informações, a gente conseguir formular quais políticas são capazes de incidir sobre esses problemas. É bem importante isso, porque, inclusive, ontem eu estava, Helena, pesquisando uma pesquisa que saiu agora, a PNAD, né, sobre a PNAD Educação, que saiu aqui pelo IBGE. De fato, tem recortes de vários públicos que estão, de alguma forma, sendo oprimidos nesse processo, né, da busca por cidadania, da busca por educação, e falta realmente o registro específico da comunidade LGBT, da população LGBT, nesse ponto que você toca, justamente para trazer essas informações que, com certeza, como essas pesquisas, né, alternativas que são feitas pelas organizações têm demonstrado. Seguindo nesse campo, Helena, seguindo no campo da representatividade e também no campo das oportunidades, a gente tem dados que colocam que a representatividade política das pessoas LGBTs é, na verdade, um sinônimo de uma falta. Entidades LGBTI mais apontam que, em 2018, apenas 8 representantes da comunidade, autodeclarados, obviamente, né, foram eleitos, sendo 6 deles nas assembleias estaduais, 4 na Câmara de Deputados e 1 no Senado. Nós tivemos até o caso de 2, você pode até me corrigir, mas de 2 parlamentares eleitas pelo PSOL, trans, inclusive, né, da população trans. Mesmo diante dessa subrepresentatividade, um dos mais votados deputados nessa eleição de 2018, o Jean Willis, acabou renunciando ao cargo após seguidas ameaças de morte, perseguições provocadas pela extrema-direita que, nós sabemos, subiu o Planalto, né? Toda o grupo de ódio, de produção, inclusive de perseguição em massa a figuras do movimento LGBT, subiu ao Planalto. O Jean, por sinal, Helena, é identificado como o primeiro parlamentar federal representante do segmento, quando eleito em 2014. E de lá para cá, nós só chegamos a esse ponto que eu falei de 8 representações. Diante disso, né, nessa nossa microscópica representação política, a verdade é provocada, talvez, por uma ausência de perspectivas da população LGBT acabar entendendo que, de alguma forma, historicamente, no campo político, como você mesma demonstrou na questão relacionada às políticas públicas, partindo desse princípio de que historicamente esquecida, historicamente negado nesse campo, talvez elas não se sintam representadas a ponto de tentarem produzir política. E, no outro ponto também, esse sentimento, né, de não fazer parte do Estado existe por parte da população LGBT?
Pera, deixa eu só me ajeitar aqui de novo, porque eu acho que eu saí um pouco do foco. Sim, eu acho que a baixa representatividade de LGBTs, não só de LGBTs, mas de mulheres, negros e outros sujeitos que ocupam lugares sociais minoritários, existe uma baixa representação desses sujeitos, né? E essa baixa representação se dá por muitas razões, né? E aí eu vou tentar pensar especificamente em relação a LGBTs, né? Acho que existe uma forma como a nossa trajetória enquanto sujeitos políticos se constituiu no Brasil, por exemplo, né? Isso pensando em termos da história do movimento LGBT no Brasil, né? O nosso boom de organização política de sujeitos LGBTs estava vinculado à demanda orçamentária frente ao Estado por conta das questões em torno do HIV e AIDS, né? E é um movimento que se organiza prioritariamente em torno de pautas e da reivindicação dessas pautas, da participação do Estado através das reivindicações orçamentárias e da ação do Estado em relação ao conjunto de pautas. De modo que, quando você se vincula a um projeto que é especificamente de uma pauta, isso está distante um pouco da realidade dos partidos, porque vai demandar o quê? Que esses movimentos possam dialogar com todo mundo, para fazer aquela famigerada advocacy, não é? Que eles dialoguem com todo mundo porque precisa de recurso para poder tocar as lutas dos movimentos de HIV e AIDS, das ONGs, editais e etc. Não é? Então, me parece que houve, em dado momento, uma intensa captura institucional que foi necessária, não é? Porque se nós tivemos no Brasil, em algum momento, a melhor política de HIV e AIDS do mundo, não foi por outra razão, senão pela incidência política dos movimentos sociais, sobretudo LGBTs, não é? A outra questão é a grande hostilidade, né, dos espaços políticos a figuras LGBTs. Né? Isso à esquerda e à direita. Né? Quando você pensa, sempre digo para as pessoas, façam esse exercício, né, para as pessoas de esquerda, façam esse exercício, fechem os olhos, fala assim, imagina um revolucionário. O que vem à mente? Um homem de barba, viril, com um charuto, na selva, suado, cheio de mulheres, um Che Guevara que caberia no Xvideos, né? Não se imagina uma bicha feminada, não se imagina uma travesti, porque o imaginário da política, o imaginário da representação do Estado, ela é heterossexual, porque a política ela é entendida como a arte de se impor, né? E justamente por isso essas figuras não muito viris, não muito firmes, esse pessoal muito artista, não caberia na política, né? O desafio que nós temos agora, eu acho que essas últimas eleições fizeram um pouco isso para nós, né? Nós LGBTs de modo geral, nós conseguimos agora imaginar a nossa presença na política. Né? Isso é histórico, né? Porque quando você pedia às pessoas que imaginassem o político como forma de tentar entender esse inconsciente coletivo da política, o que é que as pessoas imaginavam? Um homem, aquele político da Praça é Nossa, um homem velho, barrigudo, cisgênero, branco, rico. Né? Então, existe, de fato, uma crise de representatividade que ela é sentida, mas que ela desemboca de uma forma bastante equivocada. Né? Eu acho que nós temos que seguir apresentando nossos nomes e apresentando estes outros imaginários políticos. Né? E precisa construir condições objetivas de participação. Né? Na forma como fazemos política no Brasil, que tem a eleição como festa da democracia, não é? É absolutamente pouco democrática, porque ela é pouco democrática na divisão dos recursos, nas condições efetivamente de fazer campanha, não é? Então, nos tempos de TV, nas coligações, o nosso sistema político ele está organizado para que se representem no poder aqueles que sempre estiveram representados. Né? Então, nós temos pouca mobilidade, só que isso está em crise, o sistema político ele está em crise. Ele está em franca crise. Né? A ascensão do bolsonarismo, se por um lado representou a ascensão do que pior havia da política brasileira, da extrema-direita reacionária, por outro, ela sacudiu um pouco o poder das oligarquias, porque as oligarquias ficaram olhando assim, o que está acontecendo. Né? E nós também ficamos o que está acontecendo. Mas justamente porque existia um pacto político que organizava o funcionamento da República Nova que se desfez. Esse pacto que se desfez, ele abre para nós a possibilidade de construir outras práticas de representação. Essas outras práticas de representação
por exemplo, a eleição de Érica Malumbinho, Érica Hilton e Rob Once, que são 3 parlamentares trans, e Rob Once aqui em Pernambuco, elas mostraram, olha, se nós temos uma grande onda conservadora, nós temos também um clamor por mudança. E como é que a gente vai conseguir dialogar com esse clamor por mudança? Né? E eu acho que apresentar esses outros sujeitos seja isso. Talvez seja justamente disso que as pessoas estejam esperando. Talvez as pessoas estejam realmente esperando mais viados da política. Você, inclusive, que está chegando agora, a Helena Vieira é nossa convidada aqui do Entre Bichas, que é o nosso espaço de entrevistas do Mídia Bicha, que é multiplataforma, que é exibido tanto nos nossos canais digitais, em formato de streaming, como também acessado através do site, onde a gente destaca tudo. E você pode compartilhar o nosso conteúdo. As nossas redes sociais são youtube.com/mídiabicha. Lá no Instagram é @mídia.bicha. E no Facebook é Mídia Bicha, tudo junto. Você também encontra a gente no Twitter também, twitter.com/mídiabicha. Compartilhe nosso vídeo, nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro desse universo de discussão dos direitos LGBTs, das demandas LGBTs na sociedade. Helena acabou de comentar um pouco sobre a dificuldade de representação, mas, ao mesmo tempo, um movimento que surge nos últimos anos, sobretudo provocado por essa discussão, né, de que política é essa que de uma forma elegeu o Bolsonaro, mas que de outra forma também pode oportunizar uma onda contrária. Eu queria que o Gustavo agora continuasse também nessa perspectiva com você. Mas a Helena já acabou pontuando o que eu queria perguntar na resposta que ela deu para a última pergunta do Rafael. Então, já trago uma outra pergunta que considerando, eu particularmente considero a filósofa Judith Butler, já citada aqui pela Helena, como uma das grandes vozes da democracia. Afinal de contas, perceber as subjetividades e performances humanas e apresentar com base científica conclusões a respeito da normalidade de qualquer que seja a performance, nada mais é do que um discurso de inclusão e uma chamada para subirmos ao próximo estágio evolutivo, se é que podemos falar em evolução. Gostaria de saber, Helena, de você, enquanto mulher travesti e pesquisadora desse tema, o que se espera, por exemplo, de uma mídia não hegemônica, defensora de uma democracia, de fato, e que se apresente como pró-diversidade? Também, Helena, antes até de tu já iniciar a pergunta, enganchando com essa questão, fazendo um gancho com essa questão, também talvez seja um pouco a dificuldade de representação que a comunidade LGBT, com a população LGBT tem, também esteja relacionada um pouco aos meios de comunicação que, como você falou nas questões anteriores, assim como na política, representa, né, um ideal de sociedade baseado no homem, né, no padrão branco, né, cisgênero. Queria que você também relacionasse um pouco a perspectiva da representação nesse universo. Essa é uma pergunta muito difícil, Gustavo. Ela é difícil porque a própria forma como a estrutura midiática, seja ela da grande mídia, seja ela dos aparatos midiáticos que se constroem nas redes, através de uma aparente maior liberdade, né? Aí eu digo aparente porque são plataformas privadas, né, que nos pedem dados em troca, que de alguma forma monetarizam essas, não é? Então, na verdade, são formas de apropriação desses espaços. Então, toda mídia seria, de alguma forma, nesse sentido, hegemônica, né? Mas, como construir, então, fissuras nessas práticas midiáticas que permitam que uma mídia aponte ou que ela construa uma prática não hegemônica de representação, de contar histórias, né? E aí, nós tivemos no Brasil a grande experiência do que foi o Lampião da Esquina, né? Na verdade, o Lampião da Esquina e o Xana com Xana foram dois jornais altamente subversivos, né, naquele momento, que se construíam de uma forma bastante subversiva, bastante precária, né, que possibilitavam esses encontros entre os diversos sujeitos. Mas será que repetir a fórmula deles seria subversivo hoje? Eu acho que não. Eu digo isso porque
havia ali uma emergência da afirmação da identidade e do reconhecimento. As pessoas precisavam saber que existiam outras como elas, que pensavam, falavam, desejavam e amavam daquele jeito, né? Era preciso afirmar o amor, que não se ousa dizer o nome, como diz o seu João Silvério Trevisan, num tempo em que esse amor era combatido, né? Hoje, o que a gente tem é uma situação em que os direitos desses sujeitos são nitidamente combatidos, mas que há um outro estatuto social de representação desses sujeitos, né? Quando, por exemplo, a Judith Butler esteve no Brasil, ela falou, numa das suas entrevistas, ela disse uma coisa incrível, ela falou assim, o que mais angustia os conservadores é que o mundo transformado pelos gays, pelas lésbicas, pelas pessoas queer, pelas pessoas trans, este mundo não volta atrás, não é? Porque você não consegue desfazer a história, não é? Então, talvez é preciso pensar quais seriam, então, neste momento, as nossas... o que é que não se espera de nós, né? E aí, justamente pensando na construção de uma mídia subversiva, nesse sentido de não hegemônica, o subversivo ele é sempre situacional, né? Não existe uma fórmula subversiva que perdure a história, porque isso significaria construir uma tradição da subversão, e uma tradição da subversão não é nada além de subversão consentida. Ou, como diria Butler, o uso reiterado de uma metáfora faz com que ela perca o seu caráter metafórico. Então, eu acho que, quando eu fui candidata, eu vou fazer esse pequeno parênteses, eu fui candidata a deputada federal nas últimas eleições. E aí, o primeiro exercício que eu fiz para mim foi como é que essa candidatura, como é que uma candidatura pode ser algo subversivo? Porque eu sou uma pessoa filiada à teoria queer, a toda uma teoria que tem uma crítica intensa aos processos institucionais. Mas eu estou nesses lugares institucionais existindo dentro de uma tensão que me atravessa constantemente. E aí, a questão é, o que é que as pessoas imaginam que seja uma candidatura de uma travesti? Aí eu falei, bem, 50, 69, vamos esperar que eu use 69, vamos esperar que eu seja caricata, vamos esperar isso, vamos esperar... Eu falei, pois eu vou fazer tudo ao contrário. Tudo aquilo que esperavam de uma candidatura travesti, eu tentei fazer o contrário, né? Eu acho que a resposta seria assim, o que será que se espera de uma mídia para a diversidade? Se espera que ela disputa exclusivamente temas vinculados à diversidade, como se aos gays, às lésbicas, às trans só interessassem questões vinculadas à sua identidade, porque o universal, as questões gerais, elas pertencem aos homens, com H maiúsculo, né? O que a gente tem, então, de fazer é o desafio de construir uma perspectiva bicha, né, sobre a economia, construir uma perspectiva bicha sobre a política, e não falar só sobre as bichas da política, falar sobre as bichas da economia, mas construir uma perspectiva que nasça das práticas sociais cotidianas desses sujeitos, né? E aí eu gosto muito do trabalho do Paco Vidarte, né, com aquilo que ele chama de uma ética, da ética bicha, né? E aí a gente tem que ver assim, o que é essa bicha, né? É todo mundo, é esse conjunto desses corpos que estão sendo mortos. O que é que, então, como é que um canal de mídia, como é que um jornal, como é que um aparato de mídia novo pode contribuir para que os sentidos ossificados, consolidados, capturados pelas lógicas do mercado em relação à diversidade, em relação a isso, como é que esse conjunto, esse baú de ossos pode ser sacudido, né? E seja possível, então, transculturalizar o lugar dos LGBTs, o que significa dizer que seja possível, então, que uma perspectiva LGBT se produza sobre tudo, inclusive sobre aquilo que não é LGBT. Adorei essa perspectiva. Com certeza a fala trouxe aí muitas inquietações, que nós com certeza iremos refletir sobre. Helena, nesse aspecto ainda do posicionamento, de fazer realmente uma luta que reflita os interesses das pessoas LGBTs, eu queria falar de um ponto que você traz muito na sua militância, que é o transfeminismo, né? Você tem dito que se reconhece como militante transfeminista. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa intersecção da luta feminista, né, enlaçada com as batalhas trans, das pessoas trans. Inclusive, essa perspectiva também que a teoria aqui, de alguma forma, acaba trazendo
junto com as teorias feministas, né, de junção aí dessas discussões, que acabam, de alguma forma, trabalhando com todos os outros do homem, né? O transfeminismo, grosso modo, ele seria assim, um feminismo que pensa a questão também das mulheres trans, né? Ora, se o feminismo é a luta das mulheres trans são mulheres, logo o feminismo é também a luta das mulheres trans, né? Mas é óbvio que existem processos de construção da identidade, da corporalidade, das formas de estar no mundo que são distintos, né? E aí, me parece que o transfeminismo seja uma forma de construir um conjunto de instrumentos teóricos capazes de entender este lugar da mulher trans nas dinâmicas de poder, da produção do gênero, do sexo, da sexualidade, né? Eu estou muito mais, assim, o primeiro texto de transfeministas de 2006, eu acho, de uma transfeminista americana chamada Júlia Serrano. A Júlia Serrano escreveu o Manifesto Transfeminista. Eu estou mais, assim, no que tem sido chamado de transfeminismo queer, né? Porque me parece que nós temos de avançar um pouco além da identidade. Não agora, mas isso precisa estar no nosso horizonte, né? E avançar um pouco além da identidade significa construir movimentos somatopolíticos, que seriam movimentos que se fundam nos corpos que não são livres, né? Então seria um movimento por corpo livre, por um corpo livre do racismo, por um corpo livre da misoginia, por um corpo livre da xenofobia e por práticas coletivas de libertação corporal, né? Ou seja, dos corpos que não se permitiriam aprisionar por sentidos que produzem verdades violentas que nos mutilam o tempo inteiro, né? Por óbvio, não é... o transfeminismo, ele termina, eu escrevi isso no capítulo que escrevi no livro Explosão Feminista, de Heloísa Buarque de Holanda, eu discuto justamente isso. Como o transfeminismo, ele em relação às proposições da Beauvoir, em relação à crítica da Butler, em relação ao feminismo negro, e aí, em relação ao pensamento descolonial, o transfeminismo ele é uma consequência, né? Ele é uma consequência porque o que nós estamos fundamentalmente dizendo não há nada de natural, nada de biológico naquilo que se chama mulher. Não é possível, inclusive, dizer só uma mulher. Nós dizemos apenas como efeito performativo, porque, na prática, qualquer sujeito só sabe como é ser a si mesmo. Ninguém sabe como é ser outro. As pessoas só sabem como é ser elas mesmas, né? Então, a gente precisa ter cuidado com esse deslumbramento pela identidade, né? A identidade, essa é a crítica que a Butler faz ao movimento feminista, no capítulo 1 do Problemas de Gênero, né? A identidade, ela é um bom começo, mas ela é um péssimo final, porque uma vida não cabe numa identidade. Eu sou uma mulher trans, mas eu também sou muitas outras coisas, né? E como é que esse conjunto de correlações de poder funcionam, né? O que nós temos que entender é como é que, então, o gênero funciona como uma tecnologia social que produz transformações cotidianas na realidade. Essa tecnologia do gênero como prática social é aquilo que Butler chamará de performatividade do gênero. Beleza. Gustavo? Uma pergunta. Você também tem realizado alguns cursos onde fala sobre feminismo e teoria queer sob uma perspectiva decolonial. Você até pincelou aí essa temática na sua última resposta. Gostaríamos que você explicasse para a gente como o chamado sistema mundo, produto da chamada colonialidade, afeta todos nós, inclusive como vetor das desigualdades relacionadas a gênero, sexualidade e raça. Eita! Vamos lá. A pergunta de toda fase do vestibular do UFC, né? Colonialidade é uma noção desenvolvida por um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano, né? Ele vai desenvolver, ele vai cunhar a noção de colonialidade do poder, né? Para o Aníbal Quijano, que pertence a um conjunto de intelectuais da América Latina, que ficaram conhecidos como Grupo Modernidade e Colonialidade, a colonialidade ela seria a forma como o colonialismo funciona, né? Então, o colonialismo seria aquele período histórico em que, por exemplo, Portugal
governava o Brasil. Isso era o período colonial, isso era colonialismo. Só que as formas como o poder era exercido e a forma como o poder produzia realidades e técnicas de controle é a colonialidade. Né? Colonialidade ela vai funcionar para além do colonialismo. Ela vai funcionar como uma organização das relações de poder nos seios dos países que foram colonizados. Né? E essa lógica do funcionamento do poder da colonialidade, ela vai produzir noções como, por exemplo, onde é que estão as pessoas bonitas? Na Europa. Onde é que estão as pessoas civilizadas? Na Europa. Onde é que o conhecimento é mais importante? Na Europa. Né? Ela vai produzir uma relação entre norte e sul global que é desigual. Né? E que essa relação desigual ela vai produzir, inclusive, modos de subjetivação, modos de divisão internacional do trabalho e aquilo que a Maria Lugones, que faleceu anteontem, uma das principais feministas descoloniais da história do feminismo descolonial, a Maria Lugones vai chamar de colonialidade do gênero. Né? Para sustentar seu argumento sobre colonialidade do gênero, Lugones fará referência às cartas de achamento das Américas de 1492. O que eram essas cartas de achamento? Né? Quando os europeus iam invadir outros povos, com suas caravelas, eles levavam sempre um cronista que ia registrar tudo. Né? E esse cronista ia escrever cartas de achamento daquilo que foi achado para o rei. Nessas cartas de achamento, os nativos das Américas, eles eram descritos como animais, eles eram descritos como parte da paisagem natural. E aí o que a Lugones vai dizer? Ela vai dizer, olha, o gênero, então, ser homem e ser mulher, nasce como uma imposição colonial que vai produzir animalização dos nativos e que vai transformar a noção própria de homem e mulher como projetos civilizatórios. Nós nos tornaríamos homens e nos tornaríamos mulheres como ideais morais coloniais. Né? Daí, por isso, por exemplo, a gente ainda tem esse resquício com a masculinidade quando o cara não paga pensão. A mãe, acontece no Facebook o tempo inteiro. A mãe denunciou que o ex não pagou pensão, e aí um monte de outros caras vão comentar lá assim, mas isso não é coisa de homem, não. Tem que pagar, esse maluco aí tem que pagar pensão, isso não é coisa de homem, não. Por que está dizendo que não é coisa de homem? Porque homem, para nós que somos colonizados, é um ideal moral, não só um ideal regulatório de gênero. E aí o que a Lugones vai dizer é, a forma como o gênero se constrói, ela é colonial. E a forma como nós pensamos o gênero, ela é estruturada por uma relação marcada pela colonialidade do gênero. E aí ela vai dizer, será então que quando os feminismos do norte tentam explicar as relações e as formas de vida das mulheres do sul global, elas não estão também marcadas por uma visão eurocêntrica e moderna? E aí o feminismo descolonial ele vai tentar dizer, nós temos que construir um conjunto de saberes que nasçam das lutas das populações na sua vida concreta e situada nos seus cotidianos. Né? É isso. Muito bem. A gente tinha uma outra questão, inclusive, que era para falar um pouco sobre a colonialidade do saber, mas você também colocou agora nessa última questão. Queria que o Gustavo conduzisse a próxima pergunta também. Para fechar, você é a primeira travesti a se colocar como pré-candidata nas eleições municipais de Fortaleza para o Executivo. Incluindo seu caso e diante do surgimento de outras lideranças LGBTI+, ou mesmo trans no Brasil. Este será um ano de impulso dos LGBTs na política? Como é que você percebe isso? Até para enfrentar o fascismo, esse fascismo social que ganha corpo no país? Acho que sim. A minha pré-candidatura, quem vai decidir vai ser o pessoal agora, nesse sábado, né? Mas a ideia central do projeto que expressa essa pré-candidatura é o quê? Todo mundo tem falado sobre a importância que a esquerda tem nesse momento de enfrentamento ao fascismo, né? E aí, o que nós entendemos é que esse enfrentamento ao fascismo se faz também por apresentar futuro. Né? A gente tem assumido uma posição muito conservadora
Eu digo conservadora no sentido de que, assim, o fascismo está ganhando, a gente espera, vamos defender as instituições, gente, vamos defender a democracia. Só que você olha para as pessoas que estão votando no fascismo, a gente sabe que essa democracia sempre foi de baixa intensidade. A gente sabe que essa democracia que a gente está convidando as pessoas para defender nunca fez lá tanto sentido na vida de muita gente, né? Nós vivemos um tempo em que nós nos rendemos a quaisquer projetos de morte porque temos sido constantemente impossibilitados de pensar o futuro. Nós não pensamos o futuro, né? Porque essa é a grande produção, é a grande forma de aliança do neofascismo com o neoliberalismo, é a extração máxima da potência de vida dos sujeitos, né? Nós não imaginamos o futuro. Você pergunta ao entregador do Uber, é porque é assim, é porque a vida é assim, é porque as coisas são assim. Esse plano para o futuro, esse futuro que pode se apresentar, ele não vem, né? E nós temos, então, que mostrar que existem outros corpos e sujeitos para fazer política. Porque, às vezes, aquilo que nós entendemos como um apelo conservador por exemplo, dos eleitores do Bolsonaro, não é. É um apelo que nós simplesmente não conseguimos compreender ainda. Eu digo isso porque eu lembro que eu tive, em 2018, um eleitor que votou em mim, era o Bolsonaro. Quando ele me contou, eu falei assim, tá errado, gato, não faz sentido. Sim. E aí ele falou assim, não, porque eu nunca vi alguém igual o Bolsonaro presidente, eu nunca vi uma travesti deputada, eu queria alguém diferente. Ou seja, a coerência que organizava a lógica do voto dele não me soava coerente, mas que era uma coerência que organizava aquele voto. Então, talvez a gente tenha um desafio de tentar reconstruir essas nossas coerências e tentar dizer, olha, a política não é esse lugar decrépito que nunca muda. Não são sempre as mesmas caras. A política também pode se renovar, e se renovando, quem sabe, você pode voltar a acreditar na política como um instrumento capaz de transformar a vida humana. Porque essa é a questão. O apelo pelo autoritarismo, o apelo pela teocracia, o apelo pela intervenção militar, são, na verdade, frutos, são resultados de uma profunda descrença na capacidade da política e dos instrumentos da democracia de resolver os problemas humanos. Nós precisamos reabilitar o espaço público no sentido de repolitizar a política. E não dá para fazer isso quando os sujeitos que se apresentam são os mesmos que têm se apresentado há 50 anos. Não é? Porque é um projeto de apresentar um futuro. Eu não estou dizendo que os mesmos não precisam ser apresentados. Eles têm que continuar sendo apresentados, porque é um projeto que também tem história. Mas é preciso lembrar que tem futuro. E eu acho que é isso. Acho que a LGBT tem isso, sabe? Acho que a minha candidatura, eu digo para eles assim, falei, gente, uma das maiores vitórias políticas da minha candidatura, a pré-candidatura prefeita de Fortaleza, é que outras travestis, outras pessoas consigam imaginar uma travesti prefeita. Porque isso, durante muito tempo, foi inimaginável. E hoje não é mais. Então, operar na capacidade de imaginar o futuro e na produção de imaginários políticos é fundamental para combater o fascismo. Porque o fascismo ele se entranha dentro da gente, acabando com qualquer possibilidade de esperança, de pensar o futuro, de desejo. Sabe? Ele só faz a gente desejar a morte, desejar o passado. Eu acho que LGBTs tem isso, né? Nós aprendemos a superar as coisas. A gente aprendeu com o deboche, a gente aprendeu com o Lampião da Esquina, que era super divertido, não é? Nós precisamos encantar a política e o futuro com a nossa perspectiva e prática de sobrevivência. Muito bem. Você acha, Helena, um comentário final, você acha que também há uma perspectiva crescente de participação dos LGBTs nas urnas votando em LGBTs? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim, porque é justamente isso. A gente tem modificado os imaginários políticos, né? As pessoas começam a dizer nós temos que votar em LGBTs e a pauta LGBT ela é tão louca, que ela está tão importante que as pessoas votam em LGBTs e votam contra LGBTs, né? Ou seja, a questão está na mente das pessoas, né? Eu sempre digo que a gente tem que olhar com relação de forças para perceber não para que lado as forças tendem, mas para perceber como é que o desejo está se movimentando no subterrâneo das posições políticas, né? Quando as questões LGBTs estão no centro da política a ponto de mover as pessoas contra os LGBTs e a favor deles também, significa que nós entramos
para a política para não sairmos mais. Agora, o que é que nós faremos com este capital político acumulado? Que é capital político, é aquilo que a gente acumula com quem nos odeia, mas também com quem nos ama. Eu tenho escutado muito que, historicamente, os partidos políticos e de todo o espectro político tinha muito medo de defender a pauta LGBT de um lado e tinha muito medo também do que vinha de rebordosa de ataque através dos conservadores relacionado à pauta LGBT. Então, acho que também esse período que a gente vive é para realmente romper a barreira do medo e depois da eleição da mamadeira de piroca assumir realmente que a gente precisa fazer política de alguma forma, que a gente precisa vencer esses obstáculos. Então, estamos encerrando a nossa entrevista. Eu queria agradecer muito a Helena Vieira, escritora, transfeminista, militante dos direitos humanos, ativista LGBT, que esteve aqui conosco durante essa conversa de pouco mais de 40 minutos. Acredito que esses espaços de diálogo, até para conhecer um pouquinho mais, né, da Helena, das várias Helenas que circulam, da Helena professora, da Helena escritora, da Helena militante política partidária também. Acho que é importante a gente conhecer cada vez mais e valorizar os membros, né, da nossa comunidade que estão tentando transformar até para a gente vencer essa barreira da identidade, como você mesmo colocou ao longo dessa entrevista. Queria agradecer ao Gustavo também, nosso jornalista do Mídia Bicha, que esteve conosco aqui. Deixar para vocês também deixarem um alô, um recadinho para o nosso público. Pode ir. Ou eu? Pode ir na frente. A Helena encerra. Então, muito obrigado, Rafael, pelo convite. Helena, muito obrigado por estar aqui conosco. Com certeza essa conversa foi muito engrandecedora para nós dois e para quem vai nos assistir. Você é uma grande inspiração para mim enquanto pesquisador e acredito que é uma grande inspiração para todos nós enquanto seres humanos, que precisamos estar aqui de pé e resistindo. Obrigado. Gente, eu agradeço muito o convite, tenho achado o projeto da Mídia Bicha, tenho acompanhado, tenho lido, tenho achado muito interessante, tenho gostado bastante. Né? Acho que ele nasce num momento muito importante para a LGBTs, para a política, para o cenário, para a nossa democracia de modo geral. Né? Torço para que continue e se fortaleça ainda mais. E aí eu peço aqui embaixo, me segue no Instagram, isso não posso deixar de falar, o Instagram é @helena.vieiras, no plural, no final. E é isso, gente, vou daqui a pouco já correr para outras coisas. Obrigado, Helena, obrigado, Gustavo, e a gente volta na semana que vem com Silvério Pereira no Entre Bichas. Foi um prazer estrear com vocês. Tchau, tchau.